Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui no dia 97 do Plaboc. Isso, 97 dias aqui junto com cada um de vocês lendo a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar prosseguimento, né, à nossa leitura. Mas antes, se inscreva no canal, por favor. Clica ali no sininho e ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui, tá bom? Então, vamos orar e pedir a Deus para que Ele nos abençoe na leitura de hoje, onde estaremos lendo 2 Samuel capítulos 18, 19, 20 e depois vamos pular para o Salmo de número 7, tá certo? Então, feche os seus olhos e vamos orar agora. Senhor nosso Deus, segura na nossa mão que o sangue de Jesus ele seja eficaz em nós mais uma vez para nos perdoar, para nos lavar, para nos libertar, Senhor, de todo o nosso pecado, como nós falhamos, Senhor. Por isso clamamos por misericórdia. E que o Senhor nos abençoe e abra os nossos olhos espirituais, para que alcancemos as lições do Teu Espírito Santo nessa leitura. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que juntos estão engajados nesse propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Então, o que tinha acontecido ali, para a gente relembrar rapidamente, né? Então, houve ali a traição de Absalão, a usurpação do trono de seu pai, não é isso? Então, Davi, quando fica sabendo, ele foge, né? Ele sai dali do palácio, pega a sua galera e fala, ó, vamos embora, vamos embora. Davi querendo evitar o conflito contra seu próprio filho, até porque Davi sabia que a vontade de Deus, ele confiava na vontade de Deus, sabia que a vontade de Deus iria prevalecer, né? Então, Davi ele foge, Absalão ali ele usurpa de fato o trono, né? E aí ele toma conselho com duas pessoas, Aitofel, que era conselheiro de Davi, mas se juntou a Absalão contra Davi, e também de Hussai, que era amigo de Davi. E aí Hussai, no determinado quando Davi está fugindo, ele fala: "Deixa eu ficar contigo". E Davi fala: "Não, não fica comigo não, que você vai ser pesado. Fica lá com Absalão. Fica lá com Absalão, e aí você vai me mantendo informado de tudo", né? E aí Davi ele faz até uma oração antes de encontrar Hussai, ele fala: "Transtorna o conselho de Aitofel", que Aitofel era um sábio, né? Ele era conselheiro de Davi, um homem muito sábio, muito experiente. Então, né, Aitofel coloca o seu conselho, teoricamente era o melhor conselho, mas o Senhor transtorna esse conselho e faz com que Absalão ouça Hussai. E aí Hussai, sabendo disso, ele manda Aimaas e Jonatas, né? Manda eles avisarem a Davi. Ó, avisa Davi que eles vão tentar isso, 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 que foi o conselho que eu dei. Tá certo? Então eles se acampam ali e ali eles começam a se preparar para a batalha. Então Davi também encontra ali uns homens que se levantam ali da terra dos Amonitas, né? Um gileadita ali também, para que suprissem ali o povo que estava com Davi com alimentos. Então a providência de Deus ali naquele lugar, tá bom? E agora a gente vai dar sequência. Então, qual é o contexto? Davi ele está fugindo de Absalão e Absalão, depois de ouvir o conselho de Hussai, agora ele vai para cima de Davi, tá certo? Segundo Samuel 18. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe e outro terço da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Então, olha só, Itai, lembra do Itai, aquele que falou: Seja para a morte, seja para a vida? Onde estiver o rei meu senhor, ali estará também o seu servidor. Então, o cara virou até capitão também de 100, né? Uma parte, liderou uma parte ali do exército. E Davi fala: Ó, eu também vou me ajuntar com vocês. Porém, o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão coração em nós, porque ainda tais como nós, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois que da cidade nos sirvas de socorro. Então, olha só, servos do rei, tá certo? Eles estavam dispostos a morrer
porque eles sabiam, mesmo dispostos a morrer, eles sabiam que eles não eram tão importantes quanto o rei. Então nós somos soldados de Jesus, nós muitos não estão dispostos a fazer o que esses homens fizeram. Eu não estou falando de guerra, de ir para batalha, de espada, não. É de enfrentar adversidades por amor do nome de Jesus Cristo. Lutas, provações, né? Eu não estou falando de sacrifício, eu vou me auto-sacrificar, não. São lutas e provações mesmo, pelo nome de Jesus. Porque você é um servo de Deus, em defender a palavra de Deus, né? Defender a palavra de Deus no seu trabalho, né? Defender o evangelho com na sua vizinhança, defender o evangelho na sua faculdade, defender o evangelho na escola que você estuda, até mesmo na escola que você leciona. É isso que eu estou falando. Então, ó, Davi, fica tranquilo. Não precisa ir com a gente, não. Ainda que metade de nós morra, não porão coração em nós. Porque nós somos soldados, queridos, somos servos. Então Davi lhes disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Olha só que interessante esse texto aqui. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque, tá? Do que os que a espada consumiu naquele dia. Esse versículo aqui, ele é lindo. Ele traz um ensino maravilhoso. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você entendeu disso. Se você fosse trazer esse ensinamento para a sua vida. Então, naquele dia, a batalha se estendeu, tá? E o bosque consumiu mais do que os da espada. Vamos seguir, verso 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a espada no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo, que estava debaixo dele, passou adiante. Essa expressão entre o céu e a terra é muito interessante, né, meus irmãos? Esse homem, essa é a situação do homem completamente perdido. Ele está preso entre o céu e a terra. Ele está preso, ele não sabe para onde, o que ele quer, ele não sabe para onde ele vai, está perdido, né? E claro, Absalão ele fica pendurado, ele está ali pendurado entre o céu e é o morno, ele não está nem lá nem cá, ele não se posiciona, né? E aí a gente sabe o que acontece. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: guarda-vos cada um de tocar no jovem, em Absalão, ainda que proferisse mentira com risco da minha vida. Nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina,
E voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão, e o lançaram no bosque numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, porque pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadok: Deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: Vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu a Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava assentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou. E eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo, só. Então disse o rei: Também esse traz novas. Disse mais a sentinela: Veja o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é um homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: Paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens, que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Aimaas: Vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te, põe-te daqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita e disse: Anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita: Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o cuxita: Sejam como aqueles jovens os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, louvado seja Deus. Meus irmãos, esse capítulo, ele tem algumas nuances maravilhosas, mas nós vamos nos estender muito. Então, nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas eu queria só frisar aqui a postura de Aimaas. Então, Absalão é morto, né, por Joabe, e Aimaas fala assim: "Deixa eu ir lá contar. Deixa eu ir lá contar". E aí Joabe fala assim: "Por que você vai, meu filho? Você não tem mensagem conveniente. Não é você que vai levar essa mensagem. Você não está pronto. Não é o seu momento de levar essa mensagem. Porque a sua mensagem, ela não vai ser completa, né? A sua mensagem não vai ser conveniente para o momento". E aí ele teima, né? Então Joabe chama ali o cuxita e fala assim: "Olha só, vai tu e diz ao rei o que viste. O que que você viu?". E aí ele vai. Então Aimaas ainda chega primeiro. Ele ele entrega a mensagem ao rei, Aimaas,
E o rei pergunta: "E o jovem Absalão?" Aí ele fica sem resposta, porque ele não tinha a mensagem conveniente. Ele não estava pronto. Ele não tinha a mensagem por completo. Então aquela mensagem não ia mudar nada, sabe? Então muitas das vezes, irmãos, nós não temos uma mensagem conveniente. Às vezes é outro que vai levar a mensagem. Então às vezes não é o seu momento. É o momento de você se reservar. Seu momento ele vai chegar. Seu momento de falar, seu momento de pregar, seu momento de louvar, né? O seu momento de ser usado, ele vai chegar. Mas nós precisamos ter uma mensagem conveniente. Então, a notícia que a mensagem que a Emaás levou não mudou em nada a situação do rei. Entende? Esse é o ponto. O ponto é esse, é a mensagem conveniente. Não em si o teor da mensagem, o que era a mensagem, mas a conveniência da mensagem. Então, o Cuxita vem, ele sim, ele tem a mensagem conveniente. Ele tem a mensagem completa para o rei, né? Apesar de ser uma notícia triste, né? E ali nós vemos a amargura do rei ao receber a notícia. Então, depois de tudo que Absalão fez por ele, contra ele, sua humilhação, tomou suas concubinas, usurpou o seu reino, furtou o coração do povo, enganou o seu próprio pai, matou o seu irmão Amnon. Só que há uma coisa que Davi não poderia fazer. E há uma coisa que nós não podemos fazer por ninguém, nem pelos nossos filhos. Davi ele fala assim: quem me dera que eu morrera por ti. Então, olha só, nós podemos fazer tudo, mas só um que morreu por nós. Só um que pôde morrer por nós, por nossos filhos, pelas nossas esposas, nossos esposos, nossos familiares. Então, Davi ele tinha tudo. Queridos, Davi tinha tudo. Ele tinha um exército, ele tinha um rei, um reino, ele tinha um castelo, um palácio, ele tinha uma cidade, a cidade de Davi, ele tinha uma fortaleza, a fortaleza de Sião. Tinha tudo. Mas ali ele viu que ele não tinha tudo e ele não poderia tudo. Ou seja, ele chegou no momento de plena impotência. Isso eu não posso fazer. Quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Isso eu não pude fazer. Eu não pude morrer por ti, Absalão. Então, queridos, nós precisamos entender que muitas das vezes nós somos incapazes, sim. Somos incapazes. Que apenas Jesus, o Rei da Glória, que pôde morrer por nós, por nossos filhos, nossas famílias. Então toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado somente ao Senhor, né? Então, Davi ele recebe essa notícia, a palavra diz que ele se perturbou. Ele se perturbou. Segundo Samuel 19. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E foi Joabe que matou. Joabe. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade. Como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Porque todo mundo ouviu Davi dizer: olha, tratem bem o mancebo Absalão. Estava, pois, o rei coberto com o rosto. Coberto. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Porque ele tinha fugido para não confrontar o seu filho. Ele deixou, ele abandonou o rei, o reino, para ele não ter um confronto com seu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os seus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem. Olha só
Olha só que texto maravilhoso, olha o que Joabe está falando, olha só como a vida de Davi, ela tem um paralelo perfeito, claro, em vários pontos com a vida de Jesus, amando tu aos que te aborrecem. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Você está vivendo isso na sua vida? Você está vivendo isso? Porque certamente, não vou, certamente é muito pesado, mas provavelmente tem muito crente que deseja isso para aqueles que o perseguem e o aborrecem. Mas tem que morrer mesmo. Ah, esse presidente aí não fui eu não gosto dele, eu não voto no partido dele, ele tem que morrer mesmo. Independente de ser de direita ou de esquerda, eu não sou de direita, então eu quero que o de esquerda morra. Eu não sou de esquerda, eu quero que o de direita morra. Irmãos, isso é tenebroso. A gente vê servos de Deus na internet querendo o mal das pessoas, querendo o mal dos nossos governantes, independente se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é do que for. O que a palavra de Deus diz? Irmãos, a palavra de Deus é o que eu falo, é o que está escrito. Você não precisa viajar, não precisa viver no outro mundo, numa outra dimensão. É a palavra de Deus pura e simples. O que Jesus fala? É muito fácil você amar quem te ama. Isso é muito fácil. Agora, você precisa amar os que te aborrecem, amar os que te perseguem, amar os que se levantam contra você. Você está praticando isso? Eu estou praticando isso na minha vida? Ou eu estou só falando? Eu só estou só colocando na rede social, às vezes nem coloco. Às vezes eu estou desejando mesmo mal. Não, eu quero que aconteça isso mesmo. Não, tem que se ferrar mesmo, tem que se rebentar mesmo. Isso quando não está desejando isso pro seu irmão, hein? Tá? Isso quando ele não olha pro irmão dele, quer que o irmão dele se prejudique, quer que o irmão dele seja chamado a atenção, quer que o irmão dele seja disciplinado, seja exortado, seja humilhado, passe vergonha. Né? Então nem vou entrar mais no mérito dessa questão aqui. E Joabe está reclamando com Davi. Olha, você envergonhou a face de todo mundo hoje, porque você está amando tu os que te aborrecem, aborrecendo os que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos. Porque pelo Senhor, te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo essa noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta. E fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém, Israel fugiu, cada um para as suas tendas. E todo o povo em todas as tribos andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou da mão dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei enviou a Zadok, o sacerdote, e a Abiatar, sacerdotes, falando, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto se não fores chefes do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Então, olha só. Lembra quem é que foi o chefe lá de Absalão? Amasa. E olha só o que Davi fala. Vocês vão falar a Amasa assim, ó. Porventura você não é osso, meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se hoje você não for chefe do arraial diante de mim para sempre, no lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem,
E enviaram ao rei dizendo: volta tu com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei à outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com eles. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e passaram a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse o rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei, por isso, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais por adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Por que porventura não sei? Por que porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem parecer aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei meu senhor. E contudo, puseste o teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Olha só, lembra que Ziba, ele engana Davi? Ele disse assim, quando Davi está fugindo, ele fala: cadê Mefibosete? Ah, Mefibosete ficou lá com Absalão. Porque ele disse: vai que Deus ele devolve o reinado do meu pai, né, de Saul, né, da família ali, que Mefibosete era neto de Saul. Então ele engana a Davi, e aí Davi fala para ele assim, para Ziba: cadê o cadê o Mefibosete, o teu senhor? Ah, ficou lá com Absalão. Então faz o seguinte, já que ele é traíra, lembrando que Ziba estava mentindo, já que ele é traíra, então as terras dele fica para você. Não é isso? Aí agora Mefibosete mesmo se encontra com Davi. Lembrando que Mefibosete era coxo. Você pode falar: por que ele não foi ter com Davi? Então a palavra diz que ele não fez barba, ele não lavou os pés, ele não lavou as vestes, desde o dia em que Davi tinha saído de Jerusalém, até o dia que ele volta para lá. E aí ele pergunta: e você, por que você não foi comigo? Então ele explica, Mefibosete explica: eu fui enganado por Ziba. E aí Davi ainda pergunta: por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparti as terras. E aí Mefibosete dá a palavra do servo: tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Mefibosete abriu mão de tudo, porque para ele o que importava era estar na presença do rei, irmãos. Estar na presença do rei. Lá na primeira vez ele ainda tinha terra, agora ele não tinha nada. Era mais uma prova da lealdade, da fidelidade daquele homem, que era coxo, e assim éramos nós, coxos, necessitados, dependentes, mas o Senhor nos resgatou.
e ainda aprova. Você viu? Aprova. Ó, reparte a terra lá com o teu senhor. Eu não quero saber dele. Deixa ele lá, tome ele tudo. Ele pode ficar com tudo nessa vida. Deixa para ele, deixa para ele carro, deixa para ele casa, deixa para ele dinheiro. Pode deixar, deixa para ele as coisas dessa vida. O que me importa é estar com o rei, pois o rei já veio. O meu senhor em paz à sua casa. Eu quero estar junto do rei. Eu não quero saber de terras, eu não quero saber de posses, eu não quero saber de coisas dessa vida. Eu quero estar junto do rei. Meus irmãos, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Verso 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande, né? Barzilai era muito rico. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse o rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderei eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além o Jordão? E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos seus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a casa e a sua casa por sobre o Jordão e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente. E por que vos virais por isso? Porventura comemos à custa do rei? Ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel, os homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei e até em Davi, mais temos nós do que vós. Por que, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para nos tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Louvado seja Deus. Segundo Samuel, capítulo 20. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava. Porém, não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu, então, apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicre, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicre. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto de Gibeão, Amasa veio perante eles,
E estava Joabe cingido da sua roupa, que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada, em seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se-lhe, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicre. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que bem queira a Joabe, e quem seja por Davi, siga a Joabe. E Amasa estava envolto no sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele o manto, porque via todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicre. E passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que diga a Joabe: Chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse a mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E ele disse: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu faça tal, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Caraca. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel. E Benaia, filho de Joiada, sobre os creteus e sobre os peleteus. E Adorão sobre os tributos. E Josafá, filho de Ailude, era o chanceler. E Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Então havia um ainda que se levantou para querer, né, ser rei ali, pá, e vamos que vamos, e não sei o quê. E a galera foi seguir a ele, tá? Foi seguir a ele. Mas não deu em nada, né? Não deu em nada. Então, agora, o Salmo de número 7, vamos ler, tá? Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade em minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus,
provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá as mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui nós terminamos com esse salmo maravilhoso de Davi, a nossa leitura do 97º dia do Plaboc. Então eu peço que você deixe nos comentários aqui o seu comentário, né? Que você registre, né, nos comentários o versículo que mais te impactou, a lição que o Espírito Santo te fez aprender, para que você compartilhe com todos nós, tá bom? E compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, por favor, ajude-nos para que esse conteúdo ele possa ser espalhado na internet e assim possa alcançar muitas e muitas vidas para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Então, conto com você e nós vamos agora orar e agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado por essa leitura e que o Senhor continue conosco. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoe, para que nós consigamos permanecer firmes nesse propósito. Te louvamos porque o Senhor nos tem ensinado, o Senhor tem aberto os nossos olhos e temos aprendido com o Teu Espírito. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, seu trabalho, sua casa, sua família, seu ministério. Que em tudo, na nossa vida, o nome do Senhor seja glorificado. Tá? Até o nosso próximo dia de leitura. Fique na paz do Senhor Jesus.